Boa noite, Deus seja eternamente louvado. Nessa noite eu tenho aqui uma palavra de Deus para você. Irmãos, eu estava conversando com uma irmã, né? Uma irmã nossa da fé aqui, né? E eu estava lembrando, né? Eu até falei para ela que eu preciso falar esse testemunho aqui. Irmãos, olha como que é a nossa fé, né? Eu sempre fui assim, irmãos. Eu nunca busquei o Senhor Deus só quando eu estava bem, né? Eu sempre busquei a Deus, sempre que eu podia, principalmente quando, muitas das vezes às vezes a gente está passando assim por uma situação na vida que fica fácil de você ir à igreja, de você congregar, de você fazer as coisas para o Senhor, de você orar. Então você tem que aproveitar esse momentinho. Então eu sempre fiz isso, né? Porque eu sempre escutei a palavra do Senhor e a palavra sempre dizia: aproveita os dias que você consegue vir, porque pode ser ter um tempo que você não consiga mais vir na igreja. Isso aconteceu comigo, né? E aquilo foi tudo guardado no meu coração. Então sempre eu tive o tempo que eu tive assim livre, ou no trabalho, ou qualquer outra situação, sempre fiquei orando ali em oração, mas as pessoas nem sabiam, eu sempre fiz quieta, né, em sigilo, as pessoas nem sabiam quando eu estava em jejum também, muitas vezes trabalhando, eu estava em jejum, nunca comentei com ninguém também, eu nunca fui de me mostrar, irmãos, nunca fui de ficar falando as coisas, quem me conhece sabe como eu sou. Eu sou dessa maneira aqui que eu converso com vocês, eu sou com todo mundo, irmãos, eu sou assim, né? Dou atenção para todo mundo, eu sou desse jeito, sempre fui assim. E aí o que que acontece? Então, quando você faz isso, o que que acontece? Você vai se fortalecer espiritualmente. Para a hora da prova, a sua prova fica mais leve. Agora, se você deixa para buscar o Senhor só a hora que o negócio está apertado, aí complica para você, viu? Então eu sempre busquei o Senhor. Então toda vez quando chegava uma prova, o Senhor já vinha com uma novidade na minha vida, como sempre fez, né? O Senhor é tremendo. Sempre fez assim, sempre a hora que eu acho que não vai dar mais, ixi, o Senhor me abandonou mesmo, não tem mais jeito, esse negócio não tem. E o Senhor chega com uma novidade para mim, ó, olha aqui, ó, né? Você entendeu? Então assim, o que acontece? Vou contar uma história aqui para vocês. Eu tava falando para a irmã de um azeite, né? Do azeite ungido, que eu tenho aqui os meus azeites ungidos, né? E eu tava explicando para a irmã para como é que usa o azeite, né? Ela vai escutar esse vídeo, ela sabe. Ela tá perguntando para mim como usa o azeite ungido. Aí eu tava explicando para ela, olha só, irmãos. Eu sempre orei assim, as coisas, sempre aconteceu muita coisa que eu desejei, mesmo sem assim querer aquilo às vezes eu pensava em ter, acontecia aquilo. Muitas das vezes, hoje eu sei que eram meus dons de visão e muitas coisas realmente era a minha vontade, né? Tinha um lugar que eu queria trabalhar, né? Mas era para mim fazer uns bicos, não era para ficar um serviço fixo. Por isso que eu queria ir para aquele lugar, que era um lugar bem interessante para mim na época, né? E era um lugar bem lucrativo para mim. E eu interessadíssima naquele lugar, né? Mas eu não conhecia ninguém dali. Aí falei: Senhor, como que eu vou entrar nesse lugar, né? Aí o que que eu fiz, irmãos? Eu fiz umas 3, não, acho que não foi mais de 3 vezes, várias vezes eu fiz, acho que umas 7 vezes eu fiz, para dar 7, né? Tudo é 7. Então acho que umas 7 vezes eu fiz, eu não lembro, irmãos, foi várias vezes que eu passei ali. Então fica no centro da cidade, então era fácil de ir para lá, sempre que eu no centro eu passava ali na frente. Irmãos, eu passava ali escondidinho, jogava azeite ungido ali na frente. Eu falava: Senhor, me dá uma oportunidade de trabalho nesse lugar. Senhor, me dá uma oportunidade. Irmãos, não deu muito tempo, eu consegui ir naquele lugar. E olha, irmãos, não foi só isso, não, outras coisas também. E eu jogava o azeite ungido né, e falava pro Senhor, né? Você deve ter azeite aí na sua casa, às vezes você vai com qualquer igreja evangélica, e eu falo para as pessoas, irmãos, que são católicas, né? Eles não usam azeite, mas os católicos usam a água benta, né? A água benta é a mesma coisa, irmãos, mesma coisa. Você também pode fazer oração de mesma coisa, viu? É água abençoada também, mesma coisa. Então, assim, às vezes a pessoa é católica, né? Os evangélicos usam azeite, né? O pessoal que é católico usa água benta, né? Então, mesma coisa. Eu jogava ali, irmãos, olha, deu tudo certo, viu? Então, o que que é isso? Você está agindo a sua fé.
Eu acho que é para contar outro testemunho. O senhor me fez lembrar outro testemunho de trabalho também. Eu estava numa situação também assim. Eu estava saindo de um serviço, mas só que eu tive que fazer uma cirurgia, irmãos. E eu tinha que ir para outro serviço. Apareceu um imprevisto na minha vida. Eu estava com a vida tudo certinho, fazendo um curso. Eu já estava me locomovendo para mudar de atividade, né? De atividade de trabalho. Eu não queria mais aquela área minha. Eu estava mudando para outra área. E eu já tinha que estar fazendo o curso tudo certinho, irmão, indo para São Paulo fazendo curso. Mas aconteceu o imprevisto de eu ter que fazer a cirurgia, o senhor mudou todos os meus planos. Hoje eu entendo por quê, mas na época eu não entendi, fiquei muito brava, fiquei muito nervosa e tive que fazer uma cirurgia às pressas, cirurgia complicada, mas Deus deu vitória. Enfim, eu sei que eu precisava de um valor. Eu estava trabalhando, estava saindo de um serviço, estava fechando uma empresa, estava passando para outra empresa. Irmãos, eu sempre ficava, como eu falei para os irmãos, sempre em oração, irmãos, sempre em oração. E ali eu fiquei numa situação, falei, meu Deus, onde que eu vou arrumar esse valor? Ficou faltando uma parte do valor da cirurgia que o médico não sabia. E ele me comunicou por e-mail, porque eu tinha feito a cirurgia em São Paulo. E era um valor alto, irmãos, né? Ficou faltando uma parte, que é um hospital particular, que eu fiz um especialista na área, né, do meu problema. E ficou faltando um valor alto. E eu já tinha pago tudo o resto, né? Já tinha pago uma parte, minha mãe até me ajudou com uma parte, enfim. Irmãos, e eu tava lá, né, no serviço, a hora que eu recebo aquele e-mail, meu Deus, aí já chamo de tremeu, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu já fiz tudo que eu podia fazer, né, gastei muito caro naquela cirurgia, gastei muito, que eu não tinha, eu gastei naquela cirurgia, eu falei, meu pai, o que eu vou fazer agora? E aí eu peguei e eu falei, Senhor, e agora, meu Deus, me dá uma alternativa. Na hora, assim, às vezes eu mandava currículo, mas como eu não estava mandando mais currículo, eu ia sair da empresa, já engatar nessa outra área, já estava tudo certo, aí já mudou tudo o rumo da história, né? Já mudou o rumo para ir para outra empresa. Aí o que acontece, irmãos? O Senhor me veio na cabeça uma empresa, né? Assim, fazia muito tempo que eu tinha mandado o currículo, mas nem lembrava mais, nem pensava mais em voltar para lá. Mas me veio na cabeça na hora, irmãos, essa empresa. Então, veio na cabeça na hora. Mandei. O que eu mandei, isso era de manhã, acho que umas 10 da manhã. Mais ou menos às 2 horas da tarde, a pessoa da RH me liga daquela empresa, falando que tinha acabado de abrir uma vaga para aquele... Mas olha, uma coisa assim, nem sabia, irmãos. Abrindo uma vaga para minha área de trabalho e estavam contratando, ia fazer o processo seletivo. E eu passei em todos os processos, irmão, seletivo, né? E a minha nota foi a mais alta, então, e Deus me deu vitória, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o Senhor quando tem algo preparado para você, ninguém muda a sua história, não adianta, irmãos. E você agindo a sua fé, você agindo conforme a vontade de Deus, o Senhor te dá vitória sim. Você não vai ser envergonhado e nem confundido nessa terra, viu? Dá glória a Deus. Então, haja a sua fé, viu? Vai lá, profetize, joga lá que você tem o seu azeite, você tem a aguinha lá da igreja, você joga onde você quer entrar naquele trabalho, onde é a sua carteira de trabalho, ora, creia no Senhor, o Senhor abre as portas sim, viu? O Senhor abre as portas sim, mas você tem que ter fé, tem que orar e buscar o Senhor. Entrega as tuas causas, o Senhor te dá grande vitória. Então, irmãos, é isso que eu tinha para falar de testemunho hoje. Glória a Deus, eu lembrei, irmãos. Às vezes eu vai me lembrando e eu vou falando testemunho, né, irmão? Santo Deus, aleluia. Hoje, irmãos, eu não preguei de manhã porque hoje eu estava bem atarefado, irmãos. Mas eu não esqueço, viu, irmãos? Às vezes acontece de eu estar passando mal, tô com dores de novo, irmãos, mas Deus dá vitória. Santo Deus, aleluia. Como eu passei esse processo, irmão, foi muito agressivo, o meu tratamento de radioterapia e quimioterapia junto, né? Então, assim, eu tenho muitas sequelas, irmãos, muitas sequelas. Então, eu não aguento fazer as coisas, eu não aguento andar muitas coisas. Eu tenho cirurgia no pé também. Então, muitas coisas eu ainda estou em tratamento. Então, às vezes eu fico um pouco debilitada. Tem dia que eu estou muito mal. Então, às vezes é por isso. Mas eu tento o máximo que eu consigo aqui, tá sempre aqui. Mas orando, eu estou sempre orando para os irmãos. Eu não esqueço, viu, irmãos? Porque Deus, eu quero que Deus dê vitória na vida de vocês. Deus abençoe e prospere cada vez mais. Que você creia que só Deus viu, irmãos? Não adianta, não tem outro caminho, irmãos. Não tem, é Deus, é Jesus, é a nossa salvação. Não existe outro caminho. Se dizem para você que existe, não há, irmãos. Não há, viu? Não há. E o que eu tenho para falar a palavra hoje para vocês, irmãos, é aqui em 1 Pedro, né?
aqui em Pedro, capítulo 5. Começa aqui no versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. O que eu tenho para falar também, irmãos, é o seguinte. Irmãos, o que temos que tirar da nossa vida? O que é, irmãos? É o orgulho, né? Sabe, irmãos, eu tava vendo essa camiseta aqui que os irmãos estão vendo, né? Eu comprei ela no mercado, sabe? Eu comprei no mercado. Inclusive, eu tava com uma pessoa me acompanhando, ficou até rindo de mim quando eu comprei, sabe? E essa pessoa tem condição bem inferior a mim. E outra pessoa também que conhecia essa pessoa também, não entra em qualquer loja assim de roupa, sabe? Da cidade, tem vergonha, sabe? Fala que não tem roupa, sabe? Então as pessoas, às vezes, irmãos, a gente tem que vigiar nessa parte, irmãos. A gente tem que ver o que procede e o que não procede da nossa vida, né? Então, assim, você precisa tomar cuidado, às vezes, se aquilo serve realmente para você. Se você não vive num mundo de ilusão, né? Porque tem pessoas, irmãos, que vivem num mundo de ilusão. Às vezes a pessoa quer ser o que ela não é. Ela quer ter aquela aparência que ela não tem, né? E não adianta, isso não provém do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. E às vezes eu olho assim, irmãos, eu vejo muitas pessoas assim, já vi muita gente assim. Às vezes acaba até com o relacionamento, acaba com o namoro, acaba com a amizade, acaba com muitas coisas por causa do comportamento, né? Ficam pessoas assim, insuportáveis, não é verdade? Insuportáveis, porque a pessoa quer ser melhor do que os outros. A pessoa, ela acha, né? Ela se sente melhor do que as pessoas. O Senhor quer sim o melhor para nós nessa terra, o Senhor quer sim, mas nós temos a nossa medida e a nossa humildade. Podemos sonhar, podemos tudo, irmãos, desde que você não desfaça das pessoas, que você sabe usar o que você tem, né? Aquele ditado, né? Que eles falam que Deus não dá asa à cobra, não é isso que eles falam, ditado, irmãos? Não é dessa maneira? Imagina, irmãos, ela é perigosa, rastejando, imagina com asa, né, irmãos? Então, nós temos que saber a nossa medida, irmãos, temos que saber, né, o nosso lugar, os nossos limites, né? Para não sermos bobos, né, irmãos? Nós vamos agir como bobos, né? Porque muitas das vezes a pessoa está conversando. Eu já passei muito por isso, irmãos. A pessoa conversa comigo, ela não sabe a minha formação, sabe? E eu fico só quieta escutando, né? Eu fico observando, eu fico escutando. Uma vez, irmãos, no meu trabalho, eu estava com uma colega de trabalho, ela estava me ensinando um procedimento, né? Ela já está lá há mais tempo, que eu tenho um cargo superior ao meu. Aí, eu tô falando de cargo, viu, irmãos? Não tô falando de currículo, de cargo. Aí, essa pessoa falou assim, ela tinha me explicando, ia chegar um paciente, né? Tava me explicando o procedimento, você tem que fazer assim, assim. E eu questionei, você não tem que saber isso aqui? Não precisa saber, o paciente não sabe, não sei o que foi, mas tem certeza disso? Não, isso é muito específico, ninguém vai fazer essa pergunta, falou pra mim, né? E eu falei assim, será? Eu falei assim, aí eu fiquei meio assim, né? Mas tudo bem, eu fiquei quieta, né? Falou, tá bom, você falou, tá falando, nós assim embaixo, né? Falei, como não sou eu que vou fazer mesmo, eu vou estar só aqui sentada assistindo, porque se fosse eu ia atrás daquele detalhe, que eu achei importante, né? Pelos meus conhecimentos, aquele detalhe era importante, porque a gente nunca sabe o que espera, né? Enfim, irmãos, chegou a pessoa fez questionamentos ali, bicho, olha, até eu fiquei com dó, viu, irmãos, ali eu fiquei com dó, eu fiquei até quieta, só fiquei olhando, né, porque eu só estava ali assistindo, né, e a pessoa fez questionamentos, era de uma área provavelmente superior, né, tinha conhecimento do assunto, dominava o assunto, eu falava muito bem sobre o assunto, sobre todos os detalhes, né, e perguntou, questionou, né? E o que a pessoa que estava me passando a informação não tinha o que falar. Ficou assim, não sabia o que responder, não sabia, não sabia o que falar. Ficou feio para mim, porque estava agindo como se fosse minha pessoa superior a mim no cargo, né? Ficou feio para a pessoa que estava perguntando. Aliás, ficou feio, né? Ficou horrível, na verdade, não tem nem o que dizer, né, irmãos? Imagina que situação, né? Então, foi uma situação bem constrangedora. Por quê? Porque a pessoa acha que sabe tudo, né? Tem pessoas, irmãos, que acham que sabem tudo.
não tem a humildade de perguntar, não tem a humildade de querer saber, às vezes no seu trabalho, no seu emprego, mesmo na sua vida. Irmãos, eu tenho esse curso, tudo eu pergunto, tudo eu quero saber, tudo eu pergunto mesmo, eu não tenho vergonha, nunca tive. Enquanto eu não, no serviço sempre fui assim, enquanto eu não dominava um assunto, eu sempre questionava, sempre perguntava até dominar. A partir do momento que eu domino, não pergunto mais. Mas enquanto eu não dominava, eu tirava todas as dúvidas. Mesmo assim, as pessoas ainda aprontam com você, né? Ainda fala que foi você que fez errado, foi você. Então, não tinha isso comigo, porque é difícil, dificilmente acontecia isso comigo, porque eu pegava antes, né? Então a pessoa queria me enganar, mas eu já estava vendo que já estava ali meio certa ali as coisas. Então você vai entendendo a situação, né? As pessoas querendo, porque assim, o que acontece, irmãos? Quanto mais você sabe, menos o inimigo te engana em todos os setores, viu? Tanto da parte espiritual quanto da parte material. Guardem isso com vocês. Quanto mais você sabe, menos você é enganado. Menos o inimigo te engana em tudo, irmão, em questão de lei, em questão de tudo, né? Eu tinha uma professora que ela sempre falava, uma professora de universidade, ela sempre falava que as pessoas, elas são enganadas nas legislações, né? Nas leis, porque ninguém sabe ler, né? É difícil, quem sabe é só quem estuda mesmo que sabe, né? A parte dos juízes, promotores, aí, o pessoal advogado aí que estuda mesmo, né? Mesmo se não estudar também não sabe, porque é difícil, é muita coisa, né? Então, ela sempre falava que as pessoas caíam nessa parte aí, realmente é verdade, né, irmãos? Então, tudo que você sabe, procura saber o máximo da sua área, do que você, se informar de tudo. Tudo que você procura saber, você só sai ganhando, porque as pessoas vão ver que você é especialista naquele assunto, você entende, você domina o assunto. Glória a Deus, aleluia, né? E é tão bom quando você vai num lugar e conversa com um profissional que ele domina o assunto na humildade, né, irmãos? A gente não precisa desfazer de ninguém para dominar o assunto. E Deus dá vitória na sua vida. Ó, irmãos, eu prolongando o assunto aqui, santo Deus, aleluia, eu já estou falando demais. Ó, irmãos, vamos falar aqui na sua santa e eterna palavra do Senhor. Aqui capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 5. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as escrituras sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Glória a Deus, olha que coisa linda. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Entendeu, irmãos? Então quer dizer, todos irmãos, todos nós, irmãos, passamos pelos mesmos sofrimentos. Tem gente, irmãos, que parece que é só ele que está sofrendo, só ela que está sofrendo. Ninguém sofre no mundo. Parece que ninguém tem problema, todo mundo está tudo bem, todo mundo é jóia. Não é assim, irmãos. Todo mundo passa, eu passo muita prova, irmãos. Eu não estou aqui à toa, irmãos. Eu não estou aqui de graça, eu não estou à toa, não, irmãos. O preço é muito alto, é muito alto que eu pago. A minha mãe sabe, a minha filha sabe, os meus familiares sabem o preço que eu paguei para estar aqui. Santo Deus, aleluia, minha pastora sabe o preço que eu paguei. Não é fácil, irmãos. Eu não estou aqui de graça, não. Foi um preço alto, irmãos. Então, santo Deus, aleluia. Então, irmãos, as pessoas têm que ser humildes, irmãos. Humildade, o Senhor fala hoje, a palavra é isso, humildade, né? Porque às vezes a pessoa está passando aquele momento da vida, aquele sofrimento, parece que só existe, tipo, como se, eu não mereço passar por isso. O Jó também não merecia passar por aquilo que ele passava, mas ele estava passando, né? José também não merecia. José merecia ser preso, irmão, ser vendido como escravos. Oh, irmãos, desculpe o cabelo, mas hoje ele tá, é que eu lavei agora há pouco. O José não merecia passar por isso. Merecia? Não merecia, irmãos. Né? Ninguém merece, ninguém quer passar pela prova, ninguém quer passar pela dificuldade, mas temos que passar pelo processo, irmãos, porque o processo é do Senhor. E quem vai questionar o professor? Quem chega questionando: professor, essa prova aqui não é assim que é para fazer, é desse jeito, ó, coloca aqui, ó, o jeito que é para fazer essa prova para mim. É assim que a gente fala, irmãos? É dessa maneira? Você chega para o Senhor Deus e fala assim para ele te arrancar a prova da tua vida porque você não merece? Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você já sofreu um dia, porque aconteceu isso com você. Irmãos, eu também não mereci passar por muita coisa que eu passei na minha vida. Na minha cabeça também, poxa vida, será que eu mereci passar? Não, todo mundo é.
Todos temos provas, irmãos, todos temos que passar por processos, né, que são de acordo com a vontade do Senhor, né? E nós temos que nos prostrar ao Senhor, pedir misericórdia de Deus na nossa vida para nos libertar e dar vitória, né? Por isso que você está aqui escutando esse vídeo, glória a Deus, viu? Porque você vai entender essa palavra e o Senhor vai te dar vitória na sua vida, viu? Você vai parar de ficar sendo coitadinha, viu? Porque o Senhor vai dar vitória sim, vai orar, vai buscar, o Senhor responde sim, mas faz a sua parte também. Sabe o que é, irmãos? Tem gente que é assim, irmãos, a pessoa quer fazer, ela faz a caridade, porque ela faz a caridade, ela acha que ela não pode passar nada, nenhuma prova na vida, porque ela está totalmente certa. Porque ela ajuda o irmão ali, aí ela ajuda, vamos dar um exemplo, ela cria um sobrinho, aí porque ela cria um sobrinho, ela está fazendo a maior caridade do mundo dela, criando aquele sobrinho, ela não pode fazer mais nada, tipo assim, ela tem que ser liberta de todos os pecados dela. Não é assim, né, irmãos? As coisas não são dessa maneira, não são assim. Aqui você tem uma palavra para seguir do Senhor, você tem a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, né? E tem pessoas que são assim também, faz uma coisa, daqui a pouco já tá falando para todo mundo, tá cobrando, é desse jeito, faz aqui, já tá cobrando lá, faz, já joga na pessoa ali. E não é assim, irmãos, também, mesma coisa, irmãos, entra na parte da humildade também, né? Então temos que ser humildes, ver a presença do Senhor, irmãos. Tudo na presença de Deus. Você vê aqui, ó. Olha o que está falando aqui, ó. No mundo inteiro, seus irmãos, aqui, ó. O diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, seus irmãos de fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. A Bíblia mesmo diz, estão passando. Todos sofremos, todos temos problemas, todos temos sofrimentos, irmãos, né? Mas você tem que tirar essa parte, irmãos, ser humilde, seja humilde, os humildes herdarão a terra, e é verdade, irmãos, eu nunca perdi por ser humilde, nunca liguei, viu, irmãos, nunca liguei não, viu, nunca perdi por ser essa parte de humildade, nunca, sempre me proibiam às vezes no serviço de conversar com pessoas assim do cargo inferior ao meu, eu fui proibida, irmãos. Você acha que eu vou obedecer, irmãos? Eu não posso obedecer uma coisa dessa, né, jamais, né? Então, assim, como que eu não vou conversar com uma pessoa porque ela tem um cargo inferior ao meu, irmãos? Eu não posso olhar para a cara da pessoa. Você já pensou uma coisa dessa, irmãos? Olha cada absurdo que existe nessa terra, irmãos. Já me falaram isso. A pessoa subiu de cargo, a primeira coisa que ela veio me falar foi isso aí. Por quê? Porque ela subiu um cargo superior ao meu, então ela veio falar isso para mim. Olha, eu subi de cargo, eu não quero que você faça isso. Assim, dessa maneira, irmãos. Eu não respondi não, viu, irmãos? Eu respeito as pessoas, não respondi, fiquei quieta, né? Peguei, tá bom, mas continuei fazendo a mesma coisa. Jamais que eu nunca vou deixar uma pessoa porque tem um cargo inferior, de deixar de conversar, deixar de falar um oi, não, jamais, não vou fazer isso, não vou, jamais, né? O Senhor fala, os pequeninos, né, irmãos? Não posso. E a Bíblia, querido Deus, Santo Deus, aleluia. E Deus faça justiça, irmãos, né? Santo Deus. Então, você tem que fazer as coisas de acordo com a palavra do Senhor. Não importa, irmãos, né? Não importa. Faça as coisas com a palavra de Deus e Deus dará grande vitória. Seja humilde, não importa o que as pessoas falam, seja humilde na sua vida, com as pessoas, converse com todo mundo, né? Aqui fala para não falar, a palavra do Senhor fala para não fazer distinção de pessoas. O Senhor Deus não tem distinção, o Senhor não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você é rico, se você é importante, se você tem cargo ministerial, se você não tem, não importa o Senhor, irmãos. O que importa é a palavra de Deus. O que importa é Jesus Cristo. Isso é que importa. Santo Deus, aleluia. Então, irmãos, vamos ser humildes, irmãos. Vamos preservar a humildade, que Deus dará vitória. Deixa falar o que quiser falar. Nunca liguei não, irmãos. Vixe. Nunca liguei não. Na época que eu fazia faculdade, irmãos, nossa. Eu lá, né, com aquele tipão, né, de camiseta e tênis, né. É assim que eu sempre andei, irmãos, é dessa maneira, né? Principalmente quando eu tô a pé assim, é tênis e camiseta. É assim que eu ando, né? Principalmente quando eu tenho que andar muito, que não dá pra mim andar de vestido longo, né? Aqui é um sol terrível, irmão. Então, assim, eu sempre gostei de tênis, eu acho pra mim confortável. Agora que eu tô com esse problema no peito, é aí que eu uso tênis mesmo, né? E as pessoas falavam pra mim, nossa, você não... Chegou já a falar pra mim, e homem, viu? Menino que falava, chegou já a falar. Menina também falava pra mim.
Mas eu não ligo não, irmãos. Não ligo não, vixe. Não ligo não. Então você não pode dar atenção, né, irmãos? Você tem sim, se cuida, você tem que cuidar da sua beleza, cuidar das coisas, ser vaidosa, você gosta, ser do jeito que você quiser, não tem problema. Eu tô dizendo assim, não é que é para todo mundo andar de tênis e camiseta, não é isso não, irmãos. O que eu tô dizendo para vocês cada um na sua, irmãos, não é verdade? Né? Você com a sua medida, se o outro pode ali andar melhor, mais bonito, anda do jeito que é. Mas, irmãos, não mire as pessoas, não fique fazendo diferença das pessoas por causa de aparência, por causa de nada. Todo mundo que eu vejo que julga as pessoas por aparência, a pessoa se dá mal. A pessoa se julga, às vezes julga papai. Às vezes ela tá julgando. Uma vez uma pessoa foi conversando, falando assim: nossa, aquela pessoa, não sei, aquela pessoa bem de situação, eu não sei o que, mas anda com aquela roupa, tá sempre arrumada, não sei o que, não sei o que. Eu falei: não é não. É. Aí depois a pessoa foi saber da vida do cidadão, não tinha nada de. Vocês entenderam, irmãos? Entendeu onde que eu quero chegar? Então não vamos julgar pela aparência, né, irmão? Vamos ser humildes e buscar o Senhor de puro e sincero coração. Eu vou fazer aqui uma oração para você, porque essa palavra entre no seu coração e faça morada. E você mude o jeito de ver muitas coisas, né? E você lembre que todos sofremos, irmãos, todos passamos pelos mesmos sofrimentos. Não queira você, né, mandar nos planos do Senhor, querer ditar os planos de Deus, o que Deus tem para você. Não queira você que é o seu professor do Senhor, você quer corrigir o que o Senhor tem para a sua vida, santo Deus, aleluia. Então vamos vigiar, irmãos, para não pecar até perante o Senhor, até falando coisas que não é para falar, né, irmãos? Santo Deus, aleluia. Então vamos vigiar, irmãos, vamos vigiar. Irmão, coloca a mão no seu coração, se quiser pausar o vídeo, pegar alguma coisa aí, irmãos, peça de roupa, fotografia, copo com água. Santo Deus, aleluia, coloca a mão no seu coração, pensa em Jesus Cristo, Santo Deus, aleluia. Senhor Deus, vai agindo com vento forte na vida dessa pessoa que está escutando esse vídeo, Senhor, que esse vídeo chegue nos 4 cantos do mundo, meu Pai, abrindo as portas, desfazendo as amarras, tirando, Senhor, o que não provém de Ti, o orgulho, meu Pai, quebra o orgulho, meu Pai, destrói o orgulho, para ficarmos mais perto de Ti, Senhor, sem orgulho, Senhor, de Te buscando, orando, Senhor, não tem como não ser vitoriosa, que todos são vitoriosos em Cristo Jesus. Pega a sua vitória, pega o que você quer para você, pega aquele trabalho que você sonha, aquela vontade de você entrar naquela empresa, aquela vontade de você subir de cargo, pegue para você, é seu, a vitória é sua, está nas tuas mãos, glória a Deus, aleluia. Abençoe esse relacionamento, abençoe a todos que estão escutando esse vídeo, Senhor, vai abençoando, abrindo as portas, desfazendo as amarras de Jesus Cristo, e a enganação do inimigo, tira da vida de todos, esse mentiroso do inimigo, do adversário, meu Pai, abre as portas e todos os setores da vida de todos, financeira, espiritual e material, meu Pai, vai agindo com vento de novidade, meu Pai, dando vitória. Senhor, abençoe a todos, Senhor, do Twitter, Bíblia Narrada, Senhor, do pastor Aiko, abençoa todos os inscritos no canal, vai trazendo mais inscritos e abençoando a todos, Senhor, e dando vitória. Senhor, abençoa o pessoal que está assistindo de Bangladesh, Senhor, abençoa o pessoal que está assistindo dos Estados Unidos e abençoa o pessoal de Portugal que estão vendo, todos estão vendo os vídeos, Senhor, abençoe e dá vitória, meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Senhor, muito obrigada, meu Pai, por estarmos aqui na sua presença, buscando a sua santa e eterna palavra. Obrigada, Senhor. O seu nome seja eternamente louvado. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha, vocês veem, eu vim aqui pregar uma coisa, o Senhor foi me direcionando a palavra. Espero, irmãos, que tenha falado com você aí e que o Senhor dê a resposta que você precisa para a sua vida, sim. E a vitória é sua e a vitória é certa. Porque se o Senhor faz na minha vida, na sua vida também Ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Espero ter mais testemunho para contar, lembrar, irmãos. É muita coisa, né? A vida inteira, santo Deus, aleluia. Então, Deus seja eternamente louvado.